Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Papo 7. Hoje a gente trouxe um convidado muito bacana, muito legal, que é o Luiz. Fala, Luiz, como é que você tá? Tudo bem com vocês. Tudo Eu bem. agradeço primeiramente pelo convite, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bacana. Muito obrigado. O Eric também tá com a gente, o Poti também tá aí para Tamo fazer alguns junto. comentários. Isso aí. E se apresenta para nós, ô Luiz. Fala quem que você é. Bom, então eu vou falar para as pessoas que estão nos escutando. Meu nome é Luiz Roberto, né? Eu sou professor de língua portuguesa, gosto muito de literatura, gosto muito dessa área de comunicação, não é? E falar sobre comunicação, falar sobre adaptação da linguagem, falar sobre a realidade. Comunicar faz muito bem e comunicar bem é diferente de falar por falar. Então eu gosto desse assunto, desse papo, é muito agradável. Eu tenho um podcast no Spotify, né? Tá, Luiz Roberto Coach, também sou coach, não é, em desenvolvimento humano. O meu Instagram é Luiz Roberto JF e o meu WhatsApp é 98814-3756, porque eu também faço revisão de livros, revistas, ok? Ah, legal. Então eu estou nessa área da linguagem, eu estou até terminando de fazer um livro que uma pessoa pediu para fazer uma revisão, né? Uhum. Aí eu fiz a revisão, há um mês atrás terminei um outro e a gente vai trabalhando nessa área que é muito importante. É isso mesmo, é muito importante mesmo. E como que você chegou na carreira assim, de professor de língua portuguesa, né? Porque quando jovem, eu acho que talvez ninguém espera ser professor, ou talvez isso já veio de muito cedo. Como é que foi esse processo? É muito interessante porque, acredite, eu já trabalhei em banco por muito tempo. Mas eu sempre gostei muito de leitura, né? Leitura, de você abstrair das leituras aquilo que a gente pode colocar em prática. As histórias de cada um, a literatura. Eu sempre gostei muito dessa área. Então, quando eu fiz vestibular para letras, né? Então eu fiz um curso, mas assim, com muito empenho. Ainda fiz depois uma pós-graduação em teoria da literatura e depois uma outra em gestão educacional. Essa área educacional é muito interessante, né? Mas o que eu gosto mais, com ênfase, é a comunicação em si. Uhum. O que a língua pode trazer para nós como algo que nós possamos atingir uma boa comunicação, porque é diferente, né? Porque a gente tem que entender o seguinte: tem a língua escrita, que ela é uniformizada, Sim. né? Ela tem que seguir regras gramaticais, formais, e tem a língua falada, que ela é mais tranquila nesse sentido. Uhum. Então foi muito bom falar nesse assunto, que eu vou falar sobre preconceito linguístico. O que isso significa? Preconceito linguístico é justamente tentar mostrar para as pessoas e desconstruir um preconceito, porque fulano ou ciclano vem de alguma região geográfica diferente da sua e ela vai falar diferente de você. Nós aqui temos um grau de escolaridade, Sim. não é? Então nós não vamos sair daí para ir pela sociedade falando nós vai, nós foi, porque nós já temos essa escolaridade. Em compensação, quando uma pessoa vem do interior e não tem uma escolaridade e ela fala nós vai, nós foi, nós temos que desconstruir um preconceito. Fulano fala errado. Não, fulano não fala errado, ele fala diferente da norma padrão. Muito legal isso. Entendeu como é que é? Muito legal isso. Porque quando a pessoa fala assim, nós vai na padaria, você entende. Ela falou português, Sim. mas é um português diferente, não é? Então eu costumo falar que língua, ela tem que ser adaptada de acordo como se fosse uma roupa, por exemplo. Se você vai à praia, você vai com a sua sunga, com o seu calção, a mulher vai de biquíni. Você não vai de terno e gravata numa praia. Da mesma forma que você não vai de sunga e calção numa apresentação de uma formatura, por exemplo. Se for assim, a galera vai ficar rindo. Não tem jeito, não é? Então você vai adaptar. Então, por exemplo, o Eric, nós estamos aqui num churrasco,
todo mundo feliz, todo mundo alegre. O Eric está atrasado, por exemplo. Então você me pergunta, você viu o Eric aí? Aí eu respondo, eu vi ele. Eu vi ele. Vi ele, está fora da norma padrão. Isso é bem coloquial. Mas não me impede de eu falar vi ele. Não significa que eu tenho que, dentro daquele contexto, falar assim, eu o vi chegar. Porque vai parecer que eu sou pedante em relação às outras pessoas. Sim. Como se eu quisesse ser superior. Né? Entendeu o grau, os extremos? Eu não preciso falar nós vai, nós foi. Mas eu também não preciso falar eu o vi chegar. Então, e é um pouco que eu quero falar com vocês, é sobre o preconceito linguístico e desconstruir essa coisa que o outro fala errado. Então a gente entende que ele fala diferente. Sim, e isso é muito importante, a gente desconstruir isso que a gente tem, às vezes a pessoa fala uma palavra errada ou outra, a gente já quer invalidar aquela pessoa. Eu vi uma palestra de um cara uma vez, o cara ele era feirante, vendia alface, então assim, a palestra dele, ele começava falando assim, problema, falava, né, um português que, igual você falou, é dito como diferente, né? Mas é muito por causa do acesso que ele teve à educação, quer dizer, o não acesso, as não oportunidades que ele não teve à educação. Porém, o cara assim, é genial, né? O cara começou como feirante, vendendo alface, e assim, se tornou um empresário de sucesso assim, muito grande, com várias franquias e tudo mais. E ele vai passando o conhecimento dele ali, e você fica assim, caraca, é um conhecimento que ele passa na linguagem dele, do jeito dele falar, né, fora da forma padrão da linguagem. Porém, você vê assim, cara, esse cara é genial, cara. Esse cara, assim, é sensacional. E se alguém já começa assistindo ele com preconceito linguístico, já vai chegar e vai invalidar. Fala assim, é um cara que vai falar nós vai, nós fomos. O problema não vai ter nada para me ensinar. O que não é verdade. Porque a vida é muito mais do que seguir normas da linguagem, né? Não, quando você for escrever alguma coisa, evidentemente, claro que você tem que estar colocando dentro de uma norma padrão, porque é erudito, não é? Sim. E claro que também que até na área de advocacia, alguns termos técnicos eles já não estão sendo usados ali, porque faz uma petição ali. Né? Você entra com um processo na justiça e quer ver como está o seu processo. Porque até eu, não é a linguagem, no caso aqui, o exemplo é o advogado. A linguagem técnica da advocacia não é um nosso mundo. Você lê os artigos... fica meio assim, que isso? Tudo em latim, né? Você parece mais que um feitiço Harry Potter, né? Isso, então não atinge. Então, por falar em atingir o outro, aí alguém me pergunta, então, vamos supor, vamos trazer isso para a literatura. Aí, o que é literatura? Qual o melhor livro? O que pode ser considerado? Aí uma vez eu li uma mulher, uma senhora, que ela tem um mestrado ou doutorado em linguística, mas ela não é brasileira, ela é argentina. E ela comentou o seguinte, que o melhor texto é aquele que atinge o seu objetivo. Se o texto foi bem escrito e a mensagem atingiu o seu propósito, este é o melhor texto. Porque não adianta a pessoa escrever alguma coisa e não atingir. E comunicação também não está relacionada apenas a livros e textos, não. Qualquer coisa é comunicação. Exemplo, sinal de trânsito, placa de trânsito. Quando você vai num barzinho, por exemplo, está o banheiro masculino e feminino. Então, se tem uma saia e tem uma cartola, você já consegue diferenciar o que é um do outro, não é? E isso também é comunicação. E a comunicação também está voltada à oralidade para a sua postura, o seu jeito de vestir. O silêncio é uma maneira de comunicar também, entendeu? Dentro de um contexto. Sim. Lembrando que tudo tem contexto. Nada pode ser retirado do nada, igual o versículo bíblico. Se você pega um versículo bíblico descontextualizado, você pode até tentar justificar alguma coisa. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo muito isso, muitas pessoas pegando versículos bíblicos sem o contexto histórico
e estão querendo, porque senão a Bíblia justifica tudo por causa da conveniência de cada um, entendeu? Entendi. Isso é uma crítica que eu estou fazendo, até pode ser, mas na tentativa de fazer com que a pessoa tome cuidado, nesse sentido. Né? Então, tudo que você for ler, você tem que preocupar com a narrativa jornalística, dependendo da mídia, o que ela está falando, o que tem por trás, qual é a intenção política de alguma coisa. Então, é aquilo que a gente aprende nos cursos, né? Sim. De ter um pensamento crítico em relação a uma certa situação. A comunicação. Qual a intenção daquela comunicação? Qual o contexto histórico? Será que é verdade? Será que não é verdade? Será que foi manipulado? Quando você lê o texto, assim, você consegue ver. Isso. Não é? E com relação às literaturas, no geral, livros, quem gosta de livro de romance, de história, é a pessoa extrair daquela história aquilo que é bom para ela. Aí vem eu lembrei até de uma pessoa que virou para mim e falou assim, eu não gosto de ler, eu não fui acostumado a ler. Leitura. Como é que eu faço? Eu acho tão legal. Então leia aquilo que você gosta. O que você gosta na vida? Eu gosto de falar sobre música. Leia sobre música. Eu gosto de gibi. Leia gibi. Entendeu? Você vai lendo o gibi, porque depois você vai começar a interessar por outros assuntos. Não pegue um livro tecnicamente muito rebuscado, porque aí não atinge. Eu fiz um teste que fui ler um livro com comunicação moderna. Ele é grossaço. 2 páginas eu li e abandonei. Ele é muito técnico, pega umas linguagens lá dos anos 70. Então, eu comecei a ler assim, não estou entendendo nada. Ali, não entendia nada. Por exemplo, quando você pega um português de uma época, vamos citar aqui Machado de Assis, Dom Casmurro. Então, é um livro, romance, né? Que é uma história super atual, se você for ler, mas só que tem um português da época. Então, a pessoa que não tem muita paciência, ela pode, achar chato. É o tal do preconceito que eu falei, né? Foi agora que eu citei. Aí a pessoa fala, eu não vou ler o livro do Machado não, porque eu acho chato. Aí a pessoa não sabe do que se trata, então não lê porque eu ouvi o outro dizer que é chato. Eu trabalho numa faculdade, em onde tem vários cursos, inclusive de Direito, e o aluno chega lá, por exemplo, na faculdade de Direito, Rogério Greco. Então ele fala sobre direito penal. Aí chega um aluno e fala assim, o livro do Rogério Greco você tem aí, eu vou lá para ajudar a pessoa. Aí chega um amigo dessa pessoa e comenta, mas não usa o Rogério Greco não, usa o autor tal. Aí quando a pessoa, eu vi que foi uma boa intenção. Quando a pessoa que tentou ajudar foi embora, aí eu muito discretamente eu chego perto dessa que estava procurando o Rogério Greco, eu falei, leva os 2. Porque a pessoa lá, o seu amigo, ele falou que o outro autor ele é mais fácil de entender, mas lembre-se que é para ele. De repente você gosta mais o assunto é o mesmo, mas o assunto exposto com o Rogério Greco para você vai ser melhor. Então você faz um comparativo, não vai porque o outro amiguinho falou. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi, bacana, show. É nesse sentido. Gostei. Porque não vou ler fulano de tal não, porque dizem que é muito chato. Mas você leu para saber se é. Então você que tem que constatar isso aí. E música é a mesma coisa. Nós estávamos conversando, né? Sim. Porque a letra da música, ela está musicalizada ali, aquela letra. Então tem um ritmo. Mas tem uma mensagem ali na escrita, né? Então, às vezes, as pessoas pegam um poema com os direitos autorais, chega perto do familiar, faz lá todo o processo burocrático para a autorização de musicalizar aquele poema. Então, e fica bonito. Tem algumas músicas que você ouve assim, parece que o cara cantou para mim. E tem música que você sempre ouviu e nunca assimilou a letra. Na hora que você olha a letra assim, você, uau! Ela fala sobre isso, começa a interpretar depois de muito tempo. Tem uma música, foi o que você falou, que era do Renato Russo, que era... Pais e Filhos, que é sobre suicídio. Suicídio. Aí, ele nunca tinha notado. Aí eu, não, cara. Aí ele falou, ouve a música aí. Eu falei, ei, nossa, que isso? Não sabia que era suicídio. Ele fala sobre suicídio. Porque ele muda vários
Ele começa com o suicídio e depois ele vai mudando a história. Tudo tem uma forma de comunicar. Então, qual a melhor